Parabéns à igreja em Nova Lima, ao pastor da igreja, a todo o corpo ministerial, pela iniciativa de realizar a escola bíblica. Meus irmãos, não se enganem, o que sustenta crente é isso aqui, viu? A gente gosta de congresso, a gente gosta do louvor, nada contra, mas deixa eu te dizer, o tutano é a palavra e a ministração dela. Diz que ventou aqui ontem, pode ventar o tanto que quiser, meu irmão, é crente bambu. A ponta está no chão, mas o pé está fincado, não abre mão, segura firme, amém? Assim é o crente que está alicerçado na palavra, irmão. Pode ter vento, pode ter tempestade, e diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Romanos 13, o verso 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vamos ganhar muito tempo nessa noite, vamos ler todos juntos só o verso 1, e depois eu vou ler mais um versículo só, e você mantém sua Bíblia aberta aí, para nós ganharmos tempo, amém? 1, 2, 3. Olha o verso 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra. Meus irmãos, o assunto que vamos tratar nessa noite necessita da maior atenção possível, irmão, porque eu vou trabalhar o assunto de forma sucinta, porém pontual e objetiva. Não tenho como dizer tudo, mas direi um pouco de tudo. Então isso obriga você a captar o assunto. O assunto que vamos abordar é autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Número 1, o texto que lemos é Paulo respondendo um questionamento da igreja de Roma. Qual é o questionamento? Paulo não foi a Roma, Paulo não está lá, mas Paulo é informado por carta da situação da igreja de Roma. E o questionamento era: Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades constituídas aqui? Eles estão se referindo aos imperadores, eles estão se referindo aos perseguidores da igreja. Paulo, é lícito nós nos submetermos a eles? E aí Paulo vai responder à igreja. E quando Paulo vai responder à igreja de Roma, irmão, ele nos deixa aqui um tesouro. Qual é o tesouro que Paulo deixa, pastor? Paulo traz à luz o princípio bíblico de autoridade espiritual para explicar a autoridade secular. E aí a igreja tem uma riqueza doutrinária nesse tema. Então Paulo começa dizendo: olha pessoal, a regra número 1 é que não existe autoridade que não tenha a sua origem em Deus. Sabe o que Paulo está invocando aqui, meu irmão? Deus é soberano, nunca perdeu e não perde o controle de nada. Segundo, Deus trabalha de forma permissiva. E aí Paulo começa a fazer
uma divisão entre autoridade e poder. Então eu introduzo nessa noite, colocando para você o que é autoridade. Autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Autoridade é o sistema pelo qual Deus governa. Deus governa todas as coisas pela sua autoridade. Autoridade, disse Paulo, só Deus possui. Já poder, você pode adquirir. Uma instituição pode lhe dar poder. Uma eleição pode lhe dar poder. Um líder pode lhe dar poder. Mas autoridade, só Deus pode dar a alguém. Por quê? Porque só Deus possui. E olha a divisão do verso primeiro que você leu comigo. Paulo disse, olha, só Deus tem toda a autoridade. E as autoridades que partem depois dele foram ordenadas por ele. Foi ele quem consagrou elas. Foi ele quem atribuiu a elas esse posto. Então a autoridade só Deus possui. E o que é então a autoridade? O sistema pelo qual Deus agora governa onde? Diga comigo, no céu, na terra e embaixo dela. Ele é o Senhor dos senhores, se assenta no trono, fora dele não há outro. Ele disse através do profeta Isaías. Ele é o Deus único, governa e não é governado, manda e não é mandado. Seu poder é absoluto. Temos então o que? Hierarquia no céu. Querubim, serafim, arcanjo, anjos. Quem são eles? A Bíblia chama de ministro dele, ou alguém que está a serviço dele. Esses são governados por ele, de maneira que eles não têm livre-arbítrio. Ele só entra, só sai, só se dirige com ordem dele, porque eles estão debaixo da autoridade dele. Eles são organizados de forma hierárquica, ou seja, uma hierarquia. A deles superiores e a deles inferiores em comando. Então a autoridade sai do trono, repousa sobre toda a corte angelical, e dentro dessa corte angelical, essa autoridade também é subdividida. Sempre foi e sempre é assim no céu. Quem governa e tem toda a autoridade lá então é Deus. Estamos fechados com isso? Segundo, ele governa no mundo físico. Ele governa a natureza pelo seu poder. Josué está na peleja, o horário está avançando e Josué precisa de vitória. E a Bíblia diz que Josué orou e o sol, pastor, mas como é que faz um negócio desse? Porque é provado que o sol sempre esteve parado. Os irmãos acham que Deus ia parar uma peleja para dar uma aula de astrologia para Josué em pleno campo de batalha? O que Josué queria, na verdade, é que o dia demorasse mais. Deus não explicou para ele se era o sol ou se era a lua. Disse, para tudo aí, para a terra e dá vitória a Josué. Por quê? Porque o sol só se move quando ele determina, a terra só roda se ele determina, a lua, não, está parado, é ele, ele governa todas as coisas. Tudo está no controle. Jó, quando está na prova,
ele é chamado para o interrogatório. Deus disse: te perguntarei, você me responde. Aí Deus começa com a pergunta assim: onde estavas tu? Onde estavas tu? Entre as perguntas, lá no capítulo 38, Deus disse: Jó, aonde você estava? Quando eu coloquei ferrolho nas águas e porta nos mares. Irmão? Todos os rios correm para o... E o mar? O mar vem furiosamente, lá do meio ele já vem. Vem para a praia, alguém disse: vai engolir tudo. Quando chega na praia ele tem que bater lá e recuar. Todas as águas vão para ele, ele não transborda, porque Deus ordenou, e Salomão disse no livro de Eclesiastes que ele devolve. Como ele devolve? Através do lençol freático. Deus faz isso com o mar, ó. É um movimento, vai por cima e vem por baixo. Por quê? Porque Deus não perde o controle de... Jesus está dormindo no barco, e de repente levanta-se uma tempestade. Os discípulos se desesperam. A Bíblia diz que Jesus levantou e repreendeu o vento. Quem é que repreende? Quem tem autoridade? Cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que fez-se, porque ele tem autoridade sobre as águas. Só chove o dia que ele quer, só venta a hora que ele quer, o sol só brilha se ele quer, porque ele não pede o controle de... Pastor, e no mundo dos homens? Nós vivemos numa democracia, e daí? E daí? Eu vivo em Daniel 2,42, é ele que estabelece rei e depõe rei, porque ele está no controle de todas as... E Deus trabalha com um negócio chamado vontade O povo pode votar, mas só governa quem Deus permite. É por isso que se a igreja murmurasse menos e orasse mais, dava mais certo, irmão. Eu estava dizendo no café ali ao pastor GG agora, o tempo não é nosso, a medida não está completa. E aí não adianta você dizer: Deus mata, Deus faz isso. Deus disse: você quer que eu mato, mas eu quero salvar? Você quer que eu mato, mas eu quero usar como vara minha para ensinar uma lição para alguém? Porque Deus não perde o controle de... Esse dia alguém perguntou: pastor, o que será do Brasil desse jeito? Eu falei: não sei, mas eu só sei de uma coisa: Deus está no trono e não perde o controle de nada. Deus está no trono e não perde o controle de... Deus exaltou a Nabucodonosor, botou ele no trono. Aí um dia ele construiu uma grande catedral e fez um jardim que é chamado a sétima maravilha do mundo, jardim suspenso. Aí ele estava na varanda do palácio, ele estava na varanda passeando, e ele disse assim: porventura essa não é a Babilônia que eu... Aí Deus olhou, quer dizer, eu que te abençoo e você diz que é você. Aí a medida encheu. Aí Deus disse: vai comer capim para aprender que o céu reina. Botou ele para comer capim, gente. 3 anos e meio comendo capim. Um dia ele levantou o focinho comprido e disse: o céu reina. Aí Jeová disse: volta agora, porque ele aprendeu a lição. Porque ele bota embaixo, ele põe em cima, porque ele está no controle de todas as coisas. Urabacata sepa pipo forabacá. Sabe, irmãos, faça igual panela de pressão, mas não exploda. Porque se você explode, você fica me instigando a pregar, e eu preciso ensinar. Tá bom? Vamos fazer isso então, vamos combinar assim? No final a gente vê como é que fica. Mas eu estou com saudade dos crentes que frequentam a escola dominical, que fazem um discipulado para batizar, que vem para a escola bíblica, que conhece os atributos de Deus. Pastor GG, nós estamos tão pobres de Bíblia, que tem muitos crentes que não conhecem os atributos de Deus.
Por exemplo, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente. Ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Ora, irmão, se Ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo, governa sobre tudo, o que é que eu tenho que fazer? Servi-lo e adorá-lo. E as demais coisas? Eu fico no meu quadrado. Ó Deus, o senhor não está vendo aquilo ali? E quem sou eu para dar ordem a Deus? Ó Deus, mas o senhor não resolve aquilo ali? Ei, psiu. Eu vou usar uma expressão nossa aqui, fica na tua, meu irmão. Fica na tua. Deus continua sendo, governa no céu, na terra. Ele tem todo o a natureza, ele tem todo o Jesus deu o brado na cruz, o apóstolo Pedro disse que ele não subiu não, ele desceu. O que ele foi fazer? Buscar autoridade. Autoridade o quê? Sobre a morte. Ele vence ela, por quê? Porque era uma questão de legalidade. Quando o homem pecou, a morte passou a reinar. Ela reinou de Adão até a cruz. Quando da cruz, o apóstolo São Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele disse: ô morte, cadê? Onde é que está? Tragada foi. Porque enquanto o corpo está no túmulo, Paulo disse: aquele que foi pregado no mundo, crido entre os gentios, foi ressuscitado em espírito. Era quem? Jesus. Ele não subiu. Quando Maria caiu aos pés, ele disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi. Quando é que ele faz? Quando ele morre, quando ele dá o brado, está consumado, ele desceu. E o que ele foi fazer? Ele foi pegar a chave. Não é um molde de chave que abre essa porta, não, irmão. Era o domínio. O que ele vai fazer? Ele vai visitar o ambiente onde estavam os que morreram na esperança. Qual a esperança? Que ele ainda viria, que ele ainda morreria na cruz por eles. Jesus disse isso em Lucas 16, que ele levou cativo o cativeiro. O que é isso? Ele quebrou o poder da morte. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A autoridade sobre o inferno tem Jesus. O diabo não manda no inferno, viu? E nem está lá, tá? O tempo não é o assunto, isso é escatologia. Mas ele está lá, potestades e principados. Quem é que manda lá é Jesus. Porque ele tem autoridade até sobre o inferno. O dia que Jesus entrou no lago de Genezaré, a Bíblia diz que o endemoniado gadareno caiu aos pés, e o demônio disse algo para Jesus. Ele disse assim: por que vieste nos atormentar antes do... Porque ele já sabe que o tempo dele tem data, tem dia e tem hora. Ele já sabe que a autoridade está sobre Tá bom assim para você? Tem autoridade do céu, tem autoridade da natureza, tem autoridade sobre os homens, tem autoridade sobre os demônios, sim ou não? Esse é o Deus que você serve. Agora escute isso. Esse Deus é espírito. Esse Deus é espírito. Ele governa sobre todas as... E o que é que ele faz para governar? Você leu comigo que as autoridades que há foram ordenadas por ele. Antes de eu voltar no céu para falar dessa autoridade lá delegada, vamos começar pela terra. O Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos do... Só homem pode habitar na terra como governo. A Bíblia diz que Deus entregou a terra aos homens e disse: governe sobre ela, subjugue ela e domine ela. O homem tem autoridade sobre a terra delegada por Deus. Pois bem, Deus, uma vez entregando, ele não viola a palavra, irmãos. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, porque aqui começa o assunto dessa noite. Diga comigo assim: tudo que Deus faz na terra, Ele faz via homem.
Então, risca do seu vocabulário a primeira palavra, que é: não temo homem. Não tenho negócio com homem. Não devo obediência a homem. Eu não estou nem aí com homem. Risca essa palavra do seu vocabulário. A mulher samaritana perguntou para Jesus: aonde a gente deve adorar? Jesus disse: olha, não é nem lá nem acolá. Os adoradores do Pai o adoram em espírito e em... Porque o Pai é espírito. Significa o quê? Deus precisa, olha a expressão, Deus precisa de uma boca na terra, de uma mão na terra, de pés na terra, de corpo na terra. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus vai se manifestar no mundo dos homens, Deus se utiliza de homem, pastor Nelson. E aqui tem um problema. Gênesis 3,15, Jesus fez a reunião, quando o homem quebrou o princípio de autoridade, e Deus disse: da mulher vai nascer um, da onde? Da semente da mulher. Por que precisava nascer da mulher? Porque Deus instituiu a mulher como a única porta pela qual se tem acesso no mundo físico. Tem que nascer para estar aqui. Jesus em João 10,10 disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. Agora, aquele que não é pastor, ele é ladrão e salteador. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu tenho o direito legal de estar aqui. É por isso que a palavra Emanuel, que é Deus conosco, irmão. É por isso que ele despoja da sua glória. Jesus não caiu do céu aqui. Ele não vem como Deus. Ele vem como homem. É por isso que ele chora, é por isso que ele tem fome, é por isso que ele tem sede, é por isso que ele tem dor, é por isso que ele enfrenta toda angústia, toda dificuldade. Por quê? Porque ele vem no mundo dos homens como homem. Por isso que Lucas disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Era Deus se fazendo homem e habitando entre nós. Para quê? Para ter legalidade. Amém? Então diga assim: todo homem que Deus usa, em qualquer área da terra, é uma autoridade delegada por Deus. Vem comigo aqui, diga assim: a autoridade só Deus tem. Qualquer homem, no máximo o que consegue é ser uma autoridade delegada por Deus. Deu para você entender isso então? Pois bem, Jesus, em João 19, está perante Pilatos. Lembra que ele foi levado para Anás e Caifás? Questionaram ele e ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. O que é que você fala? Você é profeta? Você é o Cristo? Por que ele não abriu a boca? Porque ele está sendo julgado como um profeta, ele está sendo julgado como um sacerdote. Mas quando ele vai perante Pilatos, Pilatos disse: você sabe, Anás e Caifás não tinham autoridade, mas eu tenho autoridade. Eu posso te prender e posso te soltar. Aí Jesus disse: já que você tocou no assunto de autoridade, vamos parafrasear o texto. Ele disse: é verdade, mas nenhuma autoridade você teria se do meu governo não fosse lhe dada. Sabe o que ele está dizendo para Pilatos? Você acha que você me solta, você me prende? Deixa eu dizer uma coisa: o que você tem, quem deu fui eu. A autoridade, ela está sobre o meu governo. Nenhum poder teria sobre mim, nenhuma autoridade você teria se meu Pai não tivesse lhe dado. Você entendeu o que é autoridade então? Meus irmãos, se Deus governa todas as coisas pela sua autoridade, e todo o sistema de governo
está sob o comando de Deus, diga comigo assim: em qualquer lugar que eu chegar, a minha primeira preocupação não é o que eu tenho que fazer, mas é a quem eu tenho que obedecer. Ficou fraco, só a pontinha aqui falou. Amém, irmão? Vamos melhorar isso. Diga assim, ó: a obediência vem antes do serviço. Qual o problema? Muita gente preocupada em servir. Pastor, porque eu quero servir, porque eu quero servir, porque eu quero servir, porque eu quero fazer, porque eu quero cantar, porque eu quero pregar, porque eu quero dirigir, porque eu quero cantar, porque eu quero reger, eu quero servir, ninguém vai me impedir de servir a Deus, e eu quero servir, e porque o diabo está se levantando para impedir de eu servir. Não. Se começa sempre obedecendo. A obediência vem antes. Por quê? Porque, diga comigo assim: porque aonde existe uma autoridade, já existe um governo estabelecido por Deus. Eu disse que eu preciso ser sucinto, então vamos entender alguns pontos aqui. A igreja, disse Jesus: Simão, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Eu vou edificar a minha igreja. A igreja é dele. Eu vou edificar a minha igreja. E a ti eu darei a chave. E a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dando autoridade à igreja. Ele começa esse diálogo lá pelo capítulo 16 de Mateus. Quando chega no 18, ele fortalece essa autoridade da igreja. E sabe o que foi que ele disse? A minha igreja, se ela se reunir, tudo que ela ligar, está ligado. E tudo que ela desligar, está desligado. Meu irmão, olha para quem está do seu lado. Eu não faço isso pregando, mas é pedagógico. Diga para quem está do seu lado, fala assim: você acha que dá para simplesmente virar as costas para a igreja, ir para outra igreja, sem falar nada com o teu líder, sem falar nada com o seu pastor, e fica assim mesmo? Para você tanto faz estar em comunhão como ser excluído? Irmão? Pastor, se o homem quiser, é o homem mesmo que vai excluir, irmão, não é outro não. Deus não desce do céu, não é anjo. Só que esse homem é uma autoridade, seja lá numa congregação, seja onde for. E que, se colocado em concordância, concordar acerca disso, é claro que eu estou falando de fundamento bíblico, porque toda autoridade é respaldada na palavra. Então eu quero dizer a vocês que a igreja tem autoridade. Irmão? A igreja é maior do que o pastor, a igreja é maior do que o presbítero, a igreja é maior do que o cantor. A igreja tem autoridade. Por exemplo, aqui houve reuniões, houve tratativas, houve concordância para a realização dessa escola bíblica. A autoridade está aqui. Eu cheguei hoje lá em Confins, já fui recebido pelo pastor GG lá no aeroporto, que estava lá na pessoa do pastor Nelson, que é a autoridade da igreja representada lá. Quando eu desci lá, que eu encontrei o pastor Nelson, eu já entrei debaixo da autoridade aqui estabelecida. Quem é Edi aqui nessa noite? Um servo que veio cooperar. Eu tenho tema, eu tenho hora, para que eu possa trabalhar aqui. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui por cima, porque aqui tem um governo, aqui tem autoridade.
Então eu venho fazer o quê? Eu concordei com isso. Aí foi feita uma reunião de dirigente. Vamos realizar a escola bíblica na data tal. Vamos fazer assim. Vamos ter tantas noites. Vamos ter tantos preletores. O dirigente diz: amém. Ele concordou, o céu registrou. Chegou lá na congregação, ele não fez inscrição de ninguém, não divulgou, não trabalhou com isso, quebrou o princípio de autoridade. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Se servir para você, pega. Você entendeu o poder que há? Por quê, irmão? Porque isso foi posto em concordância. Ô pastor Edi, deixa eu dar um exemplo já claro disso. Deixa eu dar um exemplo claro disso. A igreja primitiva reuniu. Olha pessoal, Jesus está voltando, porque veja, Lucas 1,38, Jesus subiu e tinha quase 500 irmãos olhando. Desceu 2 anjos do céu e disse: varões Galileu, vocês estão vendo ele subir? Estamos vendo. Ele vai voltar assim do jeito que ele está indo, viu? Aí Jesus foi. Atos capítulo 1. Um olhou para o outro e disse: ele vai voltar daqui a pouco. Ele vai voltar. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui uma associação. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Quando ele voltar, ele vai pegar a gente tudo reunido. Então venda a sua casa, venda a sua fazenda, traz aqui, o tesoureiro administra, todo mundo vai comer aqui a partir de hoje, e vamos aguardar ele voltar aqui. Isso aconteceu. Aí fizeram a reunião, pastor Gigi. O irmão Ananias e a irmã Sacila, a irmã, misericórdia, xinguei a irmã agora. Mas eu acho que cabe esse nome para ela, viu? A irmã Safira concordou, os dois concordou na reunião, sim ou não? Houve concordância? Quem estava reunido? A igreja, diga comigo, a igreja. Olha como é que isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério. A igreja estava reunida, houve concordância. Deixa eu pontuar isso aqui. Muito cuidado quando você estiver numa reunião e você concordar. E da porta para fora você dizer outra coisa. Irmão, esse negócio de jeitinho brasileiro não é jeitinho do céu, viu? É melhor você ser chato, às vezes até mal educado, mas realista. Deus não trabalha com dupla personalidade, não. Agora, não é fácil você cumprir o que é acordado na obra de Deus, não, irmão. Porque é espiritual. Tudo que é espiritual, o diabo põe o pau na roda, irmão, para atrapalhar. Você vai fazer um show mundano, irmão. Estrala o dedo, para de vender ingresso, porque não cabe. Você vai fazer uma escola bíblica, você faz isso, ó. Mas, olha o valor. Eu vou contar um negócio aqui para você. Eu sou pastor de igreja, irmão. Você sabe o que a irmã falou comigo esse dia? Está aqui, pastor, no zap meu. Pastor Edi, é muito caro ser crente. Aí ela falou: tem que fazer inscrição para isso, tem que entregar dízimo, tem que dar oferta. É muito caro ser crente. Aí meu esposo tem que ir de terno e gravata. É muito caro ser crente. E eu fui escutando aqui tudo, irmão. Falei: gente, até no meio eu estava concordando com ela. Do meio para frente, o Espírito Santo me deu uma luz. Falei: é verdade, irmão. Barato era seu marido bebendo no boteco, jogando sinuca, fazendo aposta, voltando e dando um couro na senhora para só dormir com o olho inchado ainda, seus filhos sem pai, ele lhe traindo. Aí era de graça, aí era barato. Aí era 0,800, né? Barato é o dia que ele ia lá para o time dele, gastava com a camisa, gastava com o ingresso, viajava para ver o time. Aí era de graça, para ver o Cruzeiro, para ver o Atlético, né? Aí era de graça, aí não era caro não. Agora a inscrição para a escola é caro.
para ouvir coisa do céu, irmão, para ouvir palavra que pode mudar a tua eternidade, irmão. Rapacaiá sopepipofoma daracá. Nakaiá sopipofoma daracá. Isso aqui é um parênteses que foi fora do script ali, porque é palavra profética. Isso aqui é para crente que está aqui nessa noite, tá? Ah, se fulano tivesse, Deus pega ele amanhã, mas hoje é para você mesmo. Saia, o irmão Ananias e a irmã Safira sai do ambiente, vende a propriedade, e aí tem um problema, irmão. Espírito da usura não tem poder sobre bens, mas ele sempre opera no dinheiro. É por isso que eu vou abrir outro parênteses aqui muito rápido. Cuidado com o cartão de crédito, porque você não toca a espécie, por isso que você consome tanto. Isso é um estudo sobre isso, irmão, que eu dou. Deus não criou dinheiro, bens e riqueza. Ele não tem poder sobre bens e riqueza. Agora, quando bens e riqueza vira dinheiro, você já viu aquele negócio que você vende algo, vende um carro, vende uma casa, você diz, rapaz, eu nem sei o que fiz com o dinheiro acabou. O irmão Ananias foi no culto, está crente, vendeu a propriedade lá na igreja, ele disse, olha, nós vamos vender e vamos trazer pastor Pedro. Pastor Pedro, anota aí, irmão Ananias e irmã Safira vai trazer a fazenda. Volta lá e vende a fazenda. Fez um voto. Sabe que hora que aquela fazenda passou a pertencer a Deus? Na hora que eles concordaram no templo. Quando você faz um voto no templo, naquela hora Deus contabiliza. E a partir daquela hora Deus já começa a trabalhar. Por isso que já pertence a Deus aquilo que você fez o voto. Passa a pertencer a Deus naquele instante, não é quando você traz. Quando eles chegaram lá, que eles pegaram o dinheiro, o espírito de Mamon entrou, a avareza entrou, para quebrar o princípio da autoridade. É muita coisa. Faz o seguinte, segura uma parte, vai que dá errado esse negócio. Segura uma parte. Ananias chega, olha, está em Atos capítulo 5, olha a palavra que Pedro deu a Ananias. Ele disse assim, Ananias, você não mentiu a homem. Você mentiu a quem? Mas o Espírito Santo estava lá esperando o Ananias. Com quem que Ananias estava falando, pastor Nelson? Diga assim, com o pastor Pedro. Olha para o seu irmão e diga assim, mentir para pastor é a mesma coisa de mentir para o Espírito Santo. É sério isso ou não? É sério isso ou não, gente? A autoridade estava sobre Pedro. Pedro disse, Ananias, você está pensando que é eu que quero o dinheiro da fazenda? Não gostei do que o pastor falou essa semana, não vou entregar dízimo. E você está pensando que é para o pastor que você entrega dízimo? Você já viu esse negócio, irmão? O crente briga um com o outro, para de dizimar. Arruma um problema para lá, a primeira coisa que ele faz é parar de dizimar. É como se ele pertencesse a uma associação e pagasse um pedágiozinho, pagasse uma mensalidade. Não, irmão, deixa eu parar porque isso não é assunto aqui. Mas escute, ele quebrou o princípio. Pedro deixou claro que a autoridade que estava ali era do Espírito Santo. Quem fez a reunião foi Pedro, quem fez a proposta foi eles, quem pediu que trouxesse a contribuição foi eles. Aí quando ele vem, Pedro disse, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, você não mente a homem não. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Olha bem para quem está do seu lado e diga assim, sabe qual é o problema? É que você olha a pessoa e se esquece da autoridade que está sobre ela. E diga assim, independente da pessoa, o que prevalece é a autoridade que está sobre ela. Então você nunca toca numa pessoa, você sempre vai tocar na autoridade. E aí você esbarra, porque a autoridade é dele e não é da pessoa. Está sobre a pessoa, mas não é a pessoa. Eu estou dizendo que a igreja tem autoridade. Lá vem Saulo de Tarso.
vou com carta, vou matar crente agora, vou perseguir crente. Jesus entra no caminho, ele cai por terra, e quando ele cai, ele diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí ele já cai crente, ele diz assim: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. A quem você? Oh, mas peraí, ele está perseguindo a igreja. Jesus diz: perseguiu lá, me persegue. Arranjou um problema lá, tem um problema comigo. Irmão, não entra na contramão com a igreja não, porque a igreja é dele, e a autoridade quem dá é ele, e quem toca aqui, toca nele, e ele entra para resolver. E sabe o que acontece? Olha como isso é real. Ele cai e está cego, mas ele está convertido. E agora, irmã Dilma, ele precisa ser membro da igreja. Jesus tem um encontro com ele, lança ele por terra, mas não pode o torná-lo membro da igreja, pastor. Não, porque Jesus delegou autoridade à igreja. Então, para ele ser membro da igreja, o que acontece? Manda ele lá para a rua direita, fica lá, vai orando lá, e você vai ser crente da igreja. Aí ele pega um crente chamado Ananias, um discípulo da igreja, irmão. Para quê? Para colocar a mão sobre ele e legitimar ele, para que ele tenha direito de entrar para servir a Jesus na igreja. Vai lá e fala com Ananias: vai lá. Aonde o senhor quer que eu vá? Vai lá, fala: Saulo, vou não. Aquele homem, Jesus. Aí Jesus deu uma palavrinha que está faltando nos dias atuais, irmão. Jesus falou assim com Ananias: pode ir lá que ele está orando. Ei, irmão, pode ir lá que ele está orando. Olha para o seu irmão e diga assim: se está orando, é porque está crente. Então pronto. Se está orando, meu irmão, não está murmurando. Se está orando, não está rebelando. Se está orando, não está falando da vida alheia. Se está orando, não está com rebeldia. Se está orando, não quer matar mais não, quer dar vida. Se está orando, está obediente. Se está orando, está na brecha. Segura aí. Escute, irmãos. Quem chega? Chega Ananias. Ananias. Quem é Ananias? A igreja, irmão. Capítulo 9 do livro de Atos. É a igreja. Ananias, um simples anônimo da igreja. Você não vê falar mais nele, irmão. Mas ele simplesmente tem mais autoridade do que aquele que seria o maior apóstolo. Sabe o que eu estou exemplificando aqui, irmão? Saulo não entra pela janela, não. Ele entra pela porta. Ah, pastor Edmar, mas quer dizer então que para ser crente o senhor está falando que precisa da igreja? Deixa eu aproveitar para te dizer: cuidado com os desigrejados, viu? Eu posso ser crente em casa. Olha o que a Bíblia diz. Que a igreja se reúne aqui. Olha a autoridade que a igreja tem. Aí eu prego a palavra. No final aqui a gente faz o convite: você quer se entregar para Jesus? Aí a pessoa levanta a mão e diz: eu quero me entregar para Jesus. Aí ela vem para frente. A Bíblia diz que nessa hora que a igreja aqui em Nova Lima se reúne, prega o evangelho, faz o convite, nessa hora que essa pessoa vem se entregar para Jesus, sabe o que a Bíblia diz que acontece? Tem uma festa no céu. O anjo pega o livro e disse: bota o nome daquele João aí, porque a igreja lá já mandou para cá, através da oração e da palavra, que ele se rendeu, ele agora vai pertencer aos salvos. Então bota o nome dele no livro da vida. Será que a igreja tem autoridade ou não? Diga assim: para entrar na igreja, precisa estar debaixo da autoridade. Para permanecer na igreja, precisa estar debaixo da autoridade. Atos capítulo 10 diz a Bíblia que Cornélio era quase crente. Ele era crente em casa.
Ele é um desigrejado. Ah, você é crente agora online. Cuidado, irmão. Pastor, mas a igreja tem muito problema. É verdade, você está aqui. Eu estou aqui. Estou caçando uma igreja que não tem problema. Então não vai para lá que você vai criar lá. Então fica aqui, irmão. Sabe o que eu amo na Bíblia? É o conselho de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Paulo começa falando da morte daquele que está em Cristo, já morreu. Aí Paulo disse: meus irmãos, livrai disso, livrai daquilo. E se alguém pecar contra você, faça igual a Jesus. O que foi, Paulo? Perdoa ele. E o que mais, Paulo? Suportai. 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 Irmão, sabe por que é fantástico na igreja? Aqui é o lugar da lixa de Deus. O meu defeito instiga você, aí você me suporta. Deus diz: tá bom. O teu defeito me instiga, aí eu te suporto. Deus fala: tá bom. Significa que até nos defeitos um ajuda o outro, irmão. A Bíblia diz suportar, porque tem gente que não conserta nunca, irmão. Mas eu suporto ele. Por quê? Porque o defeito dele é diferente do meu. Mas tanto o meu como o dele foi perdoado por ele. Ah, aí isso é fantástico, irmão. Por quê? Porque ele tem defeito, mas Jesus ama ele. Eu tenho defeito, mas Jesus me ama. Aí se Jesus ama, eu suporto. Se Jesus salvou, eu suporto. Então fica na igreja. Fica, porque aqui é o lugar que Deus usa, irmão. Aqui é o lugar que Deus fala. É o lugar que o corpo se reúne. Cabeça sozinha não anda, tem que precisar dos pés. Pé sozinho não gesticula, precisa das mãos. Cabeça, pé e mão não resolve tudo se não tiver a boca, a mente, o cérebro e assim por diante. Olha o que faz Cornélio. Ora, oferta. Aí Deus recebe a oração e a oferta. Olha o poder espiritual da oferta. E chama um anjo e disse: vai lá e diga para Cornélio que eu ouvi a oração dele e eu recebi a oferta dele. Mas diga a ele o seguinte: para ele ser crente, ele precisa falar com o pastor da igreja, porque eu entreguei a igreja para ele e ele só entra lá se o pastor deixar. Pastor não manda na igreja. Quem foi que falou que não manda? Pegou um anjo, foi lá, chamou o pastor da igreja: olha, eu vou mandar um membro complicado aí para você, Pedro. Mas por que, senhor? Porque ele é gentil, Pedro. Ah, então, lembra da visão que eu dei? E os anjos disseram: Pedro, vamos lá. A gente já foi lá, já conversou com o Cornélio, já falou que ele precisa de você, Pedro. Ele está tudo acertado, a gente já amarrou as duas pontas. Mas você que tem que liberar o homem, Pedro, porque se você não libera, ele não vai ser crente, Pedro. O Espírito Santo não vai descer, Pedro, se você não chegar lá, Pedro. É sério ou não, igreja? Isso é Atos 10, irmão, é Bíblia. A autoridade está na mão de Pedro. Aí o anjo convenceu Pedro, disse: então vamos lá, vamos. Ai, Senhor, nunca pensei que eu ia passar por isso, receber um tribuloso desse. Mas vai. Jesus, mas suporta, Pedro. É assim, a autoridade está com você, vai lá. A Bíblia diz que quando Pedro entrou na casa dele, pastor, Pedro ser crente, ele disse para Pedro assim: fala tudo quanto por Deus te é mandado. Reconheceu ou não reconheceu a autoridade? Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro, o Espírito Santo estava, sabe aonde, irmão? Atrás da porta esperando Pedro chegar. Quando Pedro entrou, o Espírito Santo disse: vamos lá, autoridade, libera a autoridade, que eu quero batizar esse camarada agora. A Bíblia diz que quando Pedro abriu a boca, o Espírito Santo caiu, batizou Cornélio, batizou o servo de Cornélio, e o homem foi salvo. Mas diga assim: Deus só operou quando a autoridade chegou. É sério ou não o negócio, irmão? Paulo pegou um obreiro chamado Tito, mandou Tito para a ilha de Creta, chamada Ilha dos Cretenses. Irmão, que lugar complicado, irmão. O povo não gostava de trabalhar, era murmurador, resistia a pastor. Paulo botou Tito lá e disse: Tito, você vai ser
o pastor do campo de Creta. E quando ele chegou, que ele fez uma inspeção no campo, ele disse: me tira daqui, me muda de campo. Que foi? Aqui é tudo besta, ruim, ventos preguiçosos, esse povo aqui é complicado. Paulo disse: é por esta causa que eu te deixei aí. Para quê? Para que você coloque o quê? Em ordem. Diga assim: Deus estabelece líder para colocar ordem na igreja, irmão. Você está vendo que é falsa essa doutrina aí fora? Pastor, aqui tem isso não, hierarquia aqui é zero, aqui todo mundo tem opinião igual. Não é o modelo bíblico, irmão. E a autoridade repousa sobre quem? Diga assim: a igreja tem autoridade. Amém? Deu para entender até aqui? Deixa eu ver meu horário, eu até esqueci da hora, me ajuda aí. Misericórdia, irmão, 8:45 já. Por que a gente sabe de tudo isso, entre aspas, e tem dificuldade? Porque o mesmo Deus que delega na terra, delegou no céu. Para quem Deus delegou no céu? Diga assim: para os anjos. À luz da Bíblia, Ezequiel 28, irmão, eu não estou lendo os textos porque precisamos ganhar tempo, mas você não só pode ler, tem aí a apostila, não tem? Está aí na sua apostila, tudo que eu estou dizendo está aí dentro, e depois você pode comprar o material que eu tenho ali, se você desejar, e pode estudar muito mais sobre esse tema, porque esse tema é muito amplo. Mas escute, Deus delegou a autoridade no passado eterno, num passado eterno, Deus delegou aos anjos. Entre eles, Deus escolheu um, chamado de Luzbel, ou portador de luz. Quem era ele? Ele era o líder, a autoridade que regia sobre todos os anjos. Qual era a função dele? Convergir, dirigir. Ele era chamado de regente celestial, levar todos os seres angelicais diante do trono. Aonde que é que ele habitava? A Bíblia diz que ele habitava no Éden. Essa palavra Éden é o lugar que Deus habita. Era chamado de Éden mineral, também chamada de terra original. Quando você ler Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era quando? Num passado, mas a terra tornou-se sem forma e vazia. Por que ela tornou sem forma e vazia? Porque houve uma mudança nela. A terra original era a habitação deles. Aonde habitava ele? No Éden de Deus. Que Éden era esse? O lugar de pedras preciosas, aonde habitava anjos, arcanjos, querubim, serafim. Que faz ele? Ele dirige todos esses anjos num só propósito. Qual é o propósito? Adorar a Jeová. Ele brilha mais do que todos os anjos. Por quê? Porque Deus deu a ele a autoridade. Sempre uma autoridade em qualquer lugar, meu irmão, é automático, ela vai ter algo que se destaca diferente das demais. Sempre uma autoridade vai ter algo que se destaca diferente das demais. Qual é o objetivo dele? Levar estes anjos diante do trono e reger o coral celestial. Porém, tem um detalhe: sempre que ele sobe, o brilho dele é ofuscado, porque o brilho do menor desaparece quando o maior está presente. Sempre quando uma autoridade chega, a autoridade que foi delegada por ele, ela desaparece no sentido de presença. Estão me entendendo? O que acontecia?
quando ele subia, o brilho que ele tinha era muito grande embaixo, no meio dos demais anjos, mas comparado com o brilho que tinha no trono, o brilho dele desaparecia. Sabe o que é que ele fez? Isaías vai contar para nós lá no capítulo 14, que ele resolve estabelecer um plano. Qual é o plano? Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, porque o meu trono aqui embaixo, entre os anjos, está pequeno. Então ele diz assim: eu subirei e colocarei o meu trono para a banda do norte, acima das estrelas de Deus. Estrela ali é anjo. Ele está dizendo o seguinte: eu vou ser maior do que Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu vou ser maior do que aquele que me deu autoridade. Eu vou dominar acima dele. Ezequiel 28 diz que ele começa a fazer transações. O nome disso no original é recugem. Sabe o que é recugem? Tráfico de influência. Satanás foi o primeiro traficante. O que é que ele traficou, pastor? Droga? Arma? Não. Ele traficou o que tem muita gente que trafica até hoje. Ele fez um tráfico de influência. A influência que ele tinha sobre os anjos, que foi entregue a ele por Deus, ele começou a usar para o lado negativo. Aquela autoridade que foi conferida a ele, ele começa a usar aquela autoridade de forma pejorativa e negativa. Ele faz então tráfico de influência, usando a influência que ele tem sobre aqueles anjos. Ele começa agora a se insurgir, a se ensoberbecer contra aquele que deu a ele a autoridade. Eu vou fazer aqui uma comparação, é uma simples comparação. Você tem um destaque, você tem dons. Aí o teu líder coloca você sobre um departamento, coloca você sobre um grupo de pessoas. Por exemplo, o grupo de louvor. Então o teu líder olha e diz: aquele irmão entende muito de música, ele consegue comandar o louvor, então chama ele, dá a ele os demais músicos e diz o seguinte: olha, o senhor será o líder aqui na parte da música. Aquele líder de louvor sabe mais música do que o pastor, mas o pastor é a autoridade que delegou ele. Mas o pastor então resolve dizer assim: olha, eu quero o grupo de louvor todos os dias comandando o louvor na escola bíblica. Então aquele líder olha e diz assim: todos os dias eu não concordo. Cantar somente 2 louvores eu não concordo. Eu quero 1 hora de louvor. Aí o pastor disse: olha, 1 hora não tem como, o propósito não é esse, o objetivo é a palavra, então você vai ter que resumir o tempo do louvor, porque nós temos um propósito. Aí o que é que faz esse líder? Na hora do ensaio, ele vira-se para os liderados e diz: olha, eu vou por ir, mas eu não concordo com a ordem que foi dada. Ele começa a usar a influência que tem de forma negativa sobre os liderados dele, contra a autoridade que estabeleceu ele. O que é que ele está fazendo? Ele está quebrando o princípio da autoridade. Assim foi Lúcifer. O que é que ele faz? Ele vira para os anjos e disse: olha, a partir de hoje eu vou fazer uma mudança. A gente não vai ficar subindo para adorar e voltando, não. Eu vou estabelecer o meu trono acima do dele. Quem concorda comigo e quem quer ir comigo? Ele faz a pergunta para os anjos. E era um bocadinho de anjo, irmão. A Bíblia diz que eles são milhares de milhares de milhares. 30% diz: estamos fechados contigo. 30%. 70% sai fora do movimento. Mas 30% resolve quebrar o princípio de autoridade estabelecida. Se une com ele e
partem para ser maior do que aquele que estabeleceu ele. Diga comigo assim: todas as vezes que eu tenho um desejo de ser maior do que aquele que está sobre mim, esse desejo é síndrome de Lúcifer. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele parte nessa visão, nesse propósito, irmão. E quando ele parte nessa visão, Deus, que não é apanhado de surpresa em nada, porque, meus irmãos, a autoridade sempre vai ver mais do que você. Por exemplo, aqui, lá na congregação, aqui o teu pastor, lá na congregação o teu dirigente, ele sempre vai ter um discernimento maior do que o seu. Mas por quê, pastor? Ele sabe menos teologia do que eu, ele ora menos do que eu, não importa. O Deus que estabeleceu ele, que respeita a autoridade dele, comunga com ele. Então Deus fala, Deus dá orientação, Deus dá direção diferente da sua. O que é que ele faz? Ele sobe, irmão. Quando ele sobe com esse propósito, Deus o abateu, destruiu a habitação original dele. A terra tornou-se sem forma e vazia por causa da queda dele. Ele agora não tem mais habitação na terra. No céu ele não pode entrar porque profanou, junto com os anjos que seguiram ele. O que é que ele faz então? Paulo nos informa em Efésios 6, que ele estabelece um reino, que chamado de potestade dos ares. Então nós temos Deus no trono, nós temos o trono de Satanás abaixo do de Deus, e nós temos a igreja que está aqui. Tudo que você faz tem que romper essa atmosfera espiritual. É por isso que é guerra, irmão. Tudo que vem do céu passa pelas trevas, tudo que vai para o céu passa pelas trevas. Jesus disse em Mateus 12: ninguém entra na casa do homem valente, rouba os seus bens, se primeiro não manietar o valente. Nós precisamos manietar ele primeiro na oração, no jejum, para depois saquear o inferno e povoar o céu. Mas escute, ele agora fundou um reino. Sabe como é que é o nome desse reino? Diga comigo: reino das trevas. Como é que funciona? Todo reino tem base. Esse prédio tem base. Essas colunas aí, elas não estão na superfície, ela tem base lá embaixo, que sustenta todo o peso do telhado. Pode ventar que não vai cair. Por quê? Porque as colunas estão aí para sustentar e são bases. Diga assim: o reino de Deus possui base. Diga assim: as bases do reino de Deus são obediência e submissão. A base do reino das trevas é desobediência e insubmissão. Agora me ajuda nessa noite. Diga para quem está do seu lado, diga assim: todas as vezes que Deus vê um desobediente, Deus vê nele os princípios do reino das trevas. Todas as vezes que há um ato de desobediência, Deus vê nele o princípio do reino das trevas. O que é que Deus faz agora? Reordena a terra, Deus, e cria um novo Éden. Mas o Éden agora não é mineral, é vegetal. Pega o homem de Gênesis 1:27, dá a ele corpo em Gênesis 2:7 e coloca ele nesse Éden. E faz diferente agora. Os anjos subiam para adorar. Deus agora não exige que o homem suba. Deus desce na viração do dia para que o homem o adore.
E todos os dias Deus vem ao homem, e o homem conversa com Deus e tem comunhão com... Por que ele tem comunhão com Deus? Porque ele está sob o reino de Deus. Ele está em obediência e submissão. Então obediência e submissão garante a minha comunhão com Deus, porque esse é o sistema de governo de Deus e da sua autoridade. O que é que faz o adversário das nossas almas? Ele entra no Éden, leva o homem à desobediência, à insubmissão, e ele quebra isso. Quando ele quebra, Deus faz o quê? Deus coloca para fora do Éden. E disse que, e eu citei há pouco, que da mulher, Deus ia trazer para restaurar todas as coisas. E trazer o homem de volta para si. O dia que Jesus jantou na casa de Zaqueu, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi que perdeu? O homem lá no Éden foi perdido. Porém, meus irmãos, Adão, quando sai do Éden, ele sai com o DNA do pecado. O salmista no Salmo 51 diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. O DNA do pecado está aí, ninguém ensina ninguém a pecar. A rebeldia está aí, está dentro de mim, está dentro de você. Só que veja, Cristo vem. Ele vem para quê? Para nos trazer de volta para o Éden, para o lugar da obediência e da submissão. Filipenses capítulo 2, verso 9, Paulo disse: sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, até a morte, morte de cruz. Mas Deus lhe deu nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Qual o propósito de Cristo agora? O propósito de Cristo agora é nos levar de volta ao princípio da obediência e da submissão. E para isso o que é que ele faz? Ele usa os seus instrumentos, que é a sua palavra. Estabeleceu, como nós vimos há pouco, a sua igreja. Nos chamou para dela fazer parte. Para quê? Para estarmos debaixo de autoridade, de obediência e de submissão, participando do reino dele, para termos direito ao céu. Qual é o nosso problema, irmão? O nosso problema é que está no nosso DNA a insubmissão. Deus estabeleceu a igreja. O que é que ele faz à igreja? Dá a ela poder, dá a ela autoridade, dá a ela liderança e dá para ela pastor. É isso que disse Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 9. Porque Deus, aquele que subiu é aquele que desceu, e deu uns para pastor, profeta, mestre, querendo o aperfeiçoamento do santo. Diga comigo: Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. E quem é o pastor que Deus dá à igreja? Diga para quem está do seu lado: é a autoridade de Deus na igreja. Ora, irmão, e quem é essa autoridade de Deus na igreja? É o sistema de governo de Deus. A pergunta dessa noite é: quem manda na igreja? Quem manda na igreja? Lá direito. Quem manda na igreja? Aqui, quem manda na igreja? Sinto desapontá-los nessa noite. Diga assim comigo: Deus manda no céu, na igreja, manda o pastor que ele estabeleceu para mandar. Por exemplo, Deus não falou comigo, o Espírito Santo não falou, Jesus não falou. Sabe quem mandou eu pregar aqui ou não? Sabe quem ou não? O pastor. Agora imagine Deus descer do céu para cada convite que o pastor for fazer e ter que ir lá e falar. Irmão? Agora, vem cá. Olha como essa pergunta cria essa reação. Quando eu disse assim: quem manda na igreja? Então só de você pensar, o homem que manda, dentro de você tem uma repulsa, automaticamente. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com a figura de autoridade. Entenderam? Por que é o homem que manda? Porque
a obra de Deus na terra é feita por homens, irmãos. Agora, quem tem autoridade aqui? Fala para mim. Quem tem autoridade? Ninguém tem, a não ser? E você leu comigo, é só questão de você interpretar o texto. As autoridades que há foram o quê? Então vem cá, olha para mim aqui. Quem te salvou foi Jesus. Usando uma autoridade, usando um pregador, usando a palavra, você foi salvo. Ok. Trouxe você, colocou a igreja. Sobre a sua vida, Deus sempre pôs e põe autoridade até hoje. O tempo não permite, mas, por exemplo, família. A autoridade está lá dentro da sua casa, a autoridade do seu pai, a autoridade da sua mãe. Agora, olha o que Deus faz. Assim como Ele dá o pai para ser autoridade no lar, dá a mãe para ser autoridade no lar, Ele dá autoridade à igreja. Agora, a autoridade é dele, irmão. Então, quem é que tem autoridade aqui? Deus. Quem é a autoridade ordenada por Deus aqui? O pastor. Então, quem é o pastor da igreja? É o governo de Deus estabelecido para governar a igreja. Com quem é que Deus trata na igreja? Com o pastor. É por isso que sentimento na igreja é complicado, irmão. Pastor GG, eu estou sentindo isso, estou sentindo. Irmão, sentimento dá de manhã, passa de tarde. Imagine se cada um for sentir um negócio. Por exemplo, quantos pastores tem aqui em Nova Lima? Quantos pastores tem em Nova Lima, irmão? Olha para mim, eu vou responder para ganhar tempo. Diga assim, um só. Ah, você não acredita nisso não, pela resposta eu vi. Bota o dedinho para cima assim. Diga assim, um só. Os demais são pastores na igreja e não da igreja. Entendeu, irmão? Por quê? Porque aquele que Deus estabelece para governar é aquele que Deus dá o governo da igreja. E para aquele que Deus dá o governo da igreja, Deus dá uma visão. Qual é a visão? Visão do trabalho. Por exemplo, vocês estão aqui num prédio, num espaço muito maior do que a igreja, a sede. Por quê? Porque houve uma visão da direção. Pronto. Agora, imagine se fosse consultar 10, 15, 20, e cada um tivesse uma visão diferente. Então, essa autoridade aqui, é a autoridade pela qual Deus fala, pela qual Deus dirige. Pastor, eu não posso ter uma visão de Deus na igreja, eu sou pastor da igreja, eu coopero com o pastor. Pode e deve, mas a sua visão sempre vai parar debaixo da visão da liderança, porque Deus não é Deus de confusão. Por exemplo, quando Ele colocou Adão no Éden, Ele trouxe Eva em segundo plano, Eva veio depois. A mulher e o homem, irmão, não se diferem em nada, em liderança, em poder, em domínio. Quando Deus deu poder ao homem, Deus está falando com o gênero ser humano. Deus não está falando com masculino e feminino. Então mulher tem o mesmo poder de liderança do homem. A questão aí está só no governo estabelecido. Então veja, o pastor Nelson, Deus chamou ele, Deus deu unção a ele, Deus deu dons a ele. O que é que Deus não deu a ele? A igreja de Nova Lima. Mas deu ele para a igreja de Nova Lima. E para quem mais que Deus deu? Deus deu ele ao pastor GG. Então quem é o pastor Nelson? Servo de Deus, chamado por Deus, com dons de Deus, mas servo do pastor GG. Por quê? Porque ele está aqui para cooperar com o ministério que aqui já tem uma liderança. Ele não pode chegar aqui com uma visão própria. Ele está dirigindo uma congregação. Como é que é o nome da igreja lá que o senhor dirige? Lá no Bicalho. Ele está lá representando. Ele não é o pastor de lá, ele coopera com o pastor lá. O pastor de lá chama-se José Geraldo. Ele apenas coopera. Por quê? Ou então o pastor Geraldo termina a escola bíblica agora e diz: olha, vai sair do Bicalho, viu?
Por quê? Porque eu preciso que você coopere na congregação tal. E fulano também sai para cá, vem para cá. Pastor, mas eu não estou sentindo, você não precisa sentir não. Você só tem que obedecer, porque você é servo e você está para cooperar. Se não der para dar glória, diga ai, mas diga alguma coisa, me ajuda aí. Mas já que nós estamos nessa trilha, diga comigo assim: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Meu irmão, esse assunto, gente, ele é de extrema importância, meus irmãos, porque isso aqui que quebra a unidade da igreja. É o pastor falar um negócio aqui, o dirigente fala outro lá, o líder do jovem fala outro, o negócio sai destoado, irmão. E Satanás vem pegando por escala. Pega a irmãzinha do linguão lá na ponta, pega aquele diácono carnudo lá, e o trem vai distribuindo. Você fala aqui, dá um eco lá. Aí chega lá e diz assim: é o homem lá, porque o pastor o dia que chegou é anjo, daqui a pouco vira homem. É porque o homem falou, porque o homem quer, porque o homem é assim, é o homem. Outros dizem assim: é porque lá na sede, irmão, eu não tenho nada a ver com isso, mas isso é coisa da diretoria. Meu irmão, você é servo, você é do corpo, você está na mesma visão, chama o problema para você. A palavra sempre é: nós estamos, nós faremos, nós iremos, nós vamos avançar, nós vamos concluir, a obra é nossa, a escola bíblica é nossa, o trabalho é nosso, ou aonde o nosso pastor pisar, a gente pisa. Da calaceira para calabadá. One tree pass. De que a manda lá sobre pofo. Gênesis 11. Começam a fazer uma torre. Deus disse: tem que parar. Confunde a língua. Era outro propósito. Porque o próprio Deus disse: se tiverem no propósito, Ele chega aonde quiser. Wala sobre pipo. Decaia masto pipo. One tree plasto pifo. Levante a tua mão direita ao céu. Eu paro de pregar para profetizar agora. Decaia prasto prepipo combandaracá. Eu quebro toda a influência das trevas contra a unidade agora. Rapipofo patacalá sobre pipofo. Não há projeto que vai deter o propósito desta igreja. Todo projeto do inferno de divisão, de murmuração, eu lanço por terra agora. É um novo tempo para esta igreja, nesta cidade. Deus quebra nesta noite a influência da quebra de unidade. O cordão de duas dobras não será rompido. O Espírito de Deus flui agora. O Espírito de Deus flui agora. Espírito contrário, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Receba nesta noite um batismo de unidade. Um batismo de unidade. Um batismo de unidade. Na papipa country de pripofo. Lábias tomam tripe pipoco. O Espírito de Deus está fluindo aqui nesta noite. Lá para cá chore pipofoma darabacama. Eu tenho 3 minutos para dizer um negócio a você. 3 minutos eu tenho.
Diga assim: servo da autoridade estabelecida. Êxodo 17, Moisés está no monte. Deus disse: vamos destruir os amalequitas. Precisamos conquistar essa terra e precisamos de unidade. Josué, e a Bíblia diz que Josué era servo de quem, irmão? Josué era servo de quem? Está ficando bom. Josué, pega a espada, reúne o pessoal que está contigo, vá para a peleja. Arão, sobe comigo. Nós vamos para o monte, a vara de Deus vai estar na minha mão, a autoridade. E você vai para a peleja. Diga assim: meu irmão, tem gente que foi chamar para estar na ponta, outros foi chamar para estar do lado. O que importa é que você foi chamado para estar no reino. Pastor, eu não dou conta mais. Me coloca na congregação, não tem ninguém. Quando eu chego lá, enche, daqui a pouco me tira. Lógico aí. Tem que ser assim. Bota em outra que não tem ninguém. Meu irmão, você foi chamado para isso. Para juntar, e bota outro que dá conta de cuidar. E recomenda: cuida aí que o fulano juntou. Pastor, eu fui chamado para arrancar tratorzão de esteira de Jeová. Vai assim. Irmão? Imagine se Josué dizer: não, eu quero ir para o monte. Josué, vai para a batalha. Monte é para Arão e Hur. Diz a Bíblia que Josué está lá. Desculpa, Moisés. A mão está levantada. Josué está lá na ponta, matando a Amalequita, espada comendo para lá, para cá. Quando ele baixa a mão, o exército do inimigo avança. Quando Moisés levanta a mão, Israel avança. O pessoal olhou e falou: olha, a vitória não está vindo da espada do Josué, não. A espada está vindo da mão do Moisés. Então vamos fazer o seguinte: vamos preservar o Moisés. Pegaram uma pedra. Senta aqui, Moisés, senta aqui. A Bíblia diz porque a mão de Moisés era pesada. A mão de pastor pesa, irmão. Imagine carregar a igreja toda, cuidar de alma alheia e tem a dele para cuidar. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira não. Mas a Bíblia diz que eles colocou sentado numa pedra. Diga assim: essa rocha é Cristo. Eu vou fazer uma pergunta, o Espírito Santo vai responder agora. Irmão, vai apertar um pouco, mas segura aí. Você já orou hoje pelo seu pastor? Hoje, eu estou falando de oração específica. Mas deixa eu melhorar. Esse mês de setembro, já estamos no dia 17, 15. 15 dias já se passou. Você já fez um jejum pelo seu líder? Você sabe o que eu estou pregando para você aqui? A igreja que eu sou pastor, todo dia, quando tem pouco, tem 45, 50 crentes, todo dia orando por mim. Eles jejuam uma vez por semana. Eu estou incluído nisso. Eu te mostro aqui, onde eu estou viajando, eu entro 6 horas da manhã com eles na oração. Quando eu estou no voo, eu digo: estou entrando no voo aqui, mas já vou orando, porque eles oram das 6 às 7 da manhã. E quando eles entregam, minha esposa pega das 7 às 8, com um grupo de irmãs. Porque eles entendem que se eu estiver caminhando, eles caminham também. Sabe o que fizeram? Arão e Hur, um chegou de um lado e do outro, irmão. Um pegou no braço e o outro no outro e disse: mantenha a mão dele levantada. Sabe qual é a maior dificuldade da igreja hoje? Nós temos muita gente para pendurar no braço, mas não mantém o braço. O obreiro está lá, meu irmão. O teu sucesso lá, o sucesso que você tem como servo de Deus na obra, a bênção que você tem no teu lar, ela sai do altar, gente. Se você crê em autoridade espiritual, é isso.
E não é a pessoa é ser humano é falho, ser humano tem dificuldade, mas é a autoridade que está sobre ela. Pastor, mas é só o líder? Não, eu digo que ele tem aqui um servo, que está lá no bicalho, né? Mas eles dois não são oniscientes e onipresentes. Você tem círculo de oração lá? Quem que é a líder lá? Cadê a Nayara? Cadê a Nayara? Não veio? O esposo dela está ali. Ok. Tem mais alguém? Tem algum líder de lá? Cadê esse povo de lá, irmão? Não fez inscrição, não? Resolve isso aí, rapaz. Você está doido, rapaz? Estou brincando, irmão. Eu brinco com o pastor Nelson aqui, que eu tenho liberdade. Isso é assim, isso é falando com ele para bater de tabela, né? Amém? Tem um líder jovem. Vamos para o líder jovem. Como é que é o nome dele? Jefté. Cadê o Jefté? Esteja em pé. Olha, irmão, o pastor Nelson não é onipresente, não é onisciente. Então, o que ele precisou? Ele precisou do Jefté para ajudar ele lá. Aonde? Com os jovens. Quem é Jefté lá, irmão? É servo de Deus, que foi posto na congregação para ser servo do Nelson, que recebeu um trabalho do servo de Deus, que é o pastor GG, que tem autoridade para delegar o pastor Nelson na congregação, e Nelson delegou Jefté. Aí Jefté vai para o trabalho de jovem e diz assim: olha, irmão, todo mundo na inscrição para escola bíblica. Aí 2 ou 3 lá disseram: eu não vou, porque final de semana tem um compromisso, vou cantar não sei aonde, vou pregar não sei aonde. Não, mamãe, peraí, não, eu não aceito, eu não aceito. Aí ele bate de frente lá, desobedece Jefté. Na verdade, irmão, ele não desobedeceu Jefté, porque Jefté não tem autoridade, ele só está sobre uma autoridade. Ele desobedeceu foi o pastor Nelson, mas também não desobedeceu Nelson, porque Nelson não tem autoridade, Nelson só está sobre a autoridade. Mas também ele desobedeceu o pastor GG. Não desobedeceu o pastor GG, porque o pastor GG não tem autoridade, ele só está sob a autoridade. Então, na verdade, aqueles jovens desobedeceram foi a Deus. Então, quando ele começa a quebrar lá, efeito dominó, vem quebrando e quebra lá. É por isso que quando você não aceita um comando de autoridade em qualquer área, em qualquer hierarquia que essa autoridade esteja, você vai quebrando e efeito dominó até quebrar com o céu, porque tudo que o céu faz através dessas pessoas estabelecidas. Obedeça e se submeta, porque esse é o caminho de Deus para a sua vida. Amém? Meus irmãos, a hora passou. Eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir. Escute isso. Pastor GG, muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe. É um novo tempo para essa igreja. Deus colocou um marco aqui nessa noite. É uma nova hora. Siga firme. O Senhor sabe em quem tem crido, e é um novo tempo. Deus vai soprar um vento diferente aqui, meu irmão. Estava gostoso falar a vocês aqui, estava gostoso. O clima está espiritual, o Espírito de Deus está trabalhando neste lugar. Oh, aleluia. Mandilma, Deus abençoe a senhora, que Deus te dê graça, saúde, força, para seguir na mesma visão. Que Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado por tudo.